Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa então que a gente vai fazer, tá? Então a nossa abraçadeira, a gente vai sempre dar uma analisada antes no desenho e buscar possíveis possibilidades antes, né, em, em mente como a gente faria essa peça, como a gente desenharia essa peça. Essa peça tem formato de semicircular, e eu posso criar ela por revolução ou posso criar ela por ah, extrusão. Eu acho mais simples a gente selecionar aqui um plano, abrir o esboço e já centralizar através da construção de dois arcos, a gente deixar essa peça centralizada, o centro do furo da peça, o centro dessa abraçadeira, a partir do centro desse arco. A gente já desenha também uma linha de corte, que vai ser a linha base da peça. E a gente tem ali um raio de 30 interno e um raio de 40 externo. Então vocês viram, né? A primeira coisa que eu faço, isso fica a critério de vocês, eu primeiro construo as geometrias e depois eu aplico cotas nela. Eu poderia fazer uma por uma, fazer o primeiro diâmetro, colocar o valor dele, né? Mas eu prefiro simplificar dessa forma, onde eu tenho a geometria pronta. E agora eu vou lá e aplico os valores de raio, efetivamente. Porque se eu tiver o diâmetro montado, ele vai me cotar em forma de diâmetro. E, obviamente, eu vou ter que fazer o cálculo, de multiplicar por 2. Então, aqui eu já tenho a estrutura base da peça montada. O comprimento dessa peça, 60 milímetros. Então, eu vou lá em recurso e eu já crio esse ressalto de 60 milímetros. O que a gente tem que começar a observar aqui agora? Olha onde está a origem, né? Se eu quiser que a origem fique em uma das faces da peça, então eu posso fazer extrusão de 60 milímetros, tanto para um lado, 60 milímetros, como para outro lado. Mas eu vou ter a origem sempre em uma das faces, né? Se eu colocar plano médio, a minha origem fica no centro da peça. Isso vai depender do que eu quero futuramente fazer com essa peça. Eu vou utilizar futuramente essa origem para gerar referências aqui. Então, isso vai me facilitar o trabalho fazer essa peça através do plano médio, dividindo ao meio, né, a extrusão. Automaticamente, ele separa 30 milímetros para cada lado. Dou um OK. Feito ela aí, né? Eu vou dar uma conferida aqui, ó, clicando somente na aresta, ó, e vou conferir aqui embaixo o comprimento dessa aresta. Essa aresta tem 60 milímetros de comprimento. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu posso pensar que eu poderia fazer aquele oblongo superior ou fazer aquelas orelhas inferiores da peça. Eu vou começar a fazer as orelhas inferiores da peça. Tem 10 milímetros de altura. Então, eu posso clicar numa das faces inferiores da peça ou selecionar o plano de trabalho que passa sobre essa superfície da peça. Eu selecionei o plano de trabalho, abri um esboço, ok? Deixo ela com vista frontal. Olha aqui, ó, minha origem está bem no centro da peça, né? Então, como eu sei que a peça é simétrica nesse momento, eu vou criar duas linhas de referência aqui e vou facilitar o meu trabalho desenhando só um dos lados dessa, dessas orelhas. Tá? Ela tem um raio interno de 10, olha só, e um raio externo de 20. Tá? O que a gente tem que cuidar? Que a gente tem uma parte reta aqui, ó, depois, tá, dessa orelhinha aí. Então a gente tem que fazer a cota em relação ao centro. Olha só, em relação ao centro, ela é 100 milímetros, então isso aqui seria 50. Mas se eu puxar para lá, ó, utilizando a minha linha de referência, eu já coto como simetria 100 milímetros. Agora eu posso pegar aqui e já criar, olha só,
as minhas linhas que vão ser tangentes. Seleciono uma, Ctrl, seleciono a outra, digo que ela é tangente. Eu não coloquei cota ainda, né? Seleciono uma, Ctrl, seguro, né? Seleciono outra, digo que ela é tangente. Agora eu posso pegar essas duas linhas, selecionar Ctrl com as duas linhas, selecionar a linha de centro e fazer um espelhamento disso aqui, ó. Espelhar entidades. Aí eu não preciso desenhar o outro lado. Eu vou fazer o recorte do que eu não desejo. Bom, eu vou ter que fechar aqui esse contorno, né? Essa minha geometria. De modo que, ó, não coloquei nenhuma cota aqui. O que eu tenho que cuidar? Se eu pegar isso aqui, deixa eu deixar frontal a vocês aqui. Se eu pegar essa aresta de canto aqui, ó, deixar fora da minha peça, aí quando eu fizer a extrusão, 10 milímetros, depois eu coloco as cotas ali, tá? Ela não entra em contato com a peça, ok? Bom, tem aqui, vou editar esse esboço. Eu pegar e simplesmente, vou girar ela aqui, dizer que ela vai no canto aqui, ó, coincidente com a linha do canto, ok? Se eu dizer que ela vai simplesmente com a linha do canto aqui, ó, esta linha é a superfície da peça coincidente com a linha do canto. Quando eu fizer a extrusão, o que vai acontecer? Vamos pegar uma vista aqui, ó. Olha o que acontece. Ela não transpassa a peça, então eu tenho que jogar essa geometria para dentro da minha peça. Então esse esboço, e o canto coincidente deve ser esse aqui. Ele tem que estar coincidente lá, ó, com a parte de dentro da peça, de forma que quando eu vá fazer a extrusão do corpo, o corpo transpasse a minha peça. Eu tenho que sempre ver se ele está ao mesclar resultados. Se eu não deixar o mesclar resultados por algum motivo selecionado, ele vai criar, olha aqui, ó, corpos sólidos. Um corpo e outro corpo separadamente. Ele não faz a união dos corpos. Tá? Eles estão sobrepostos, esses corpos, mas ó, eles não estão unidos. Certo? Quando a gente mesclar esse resultado, deixa selecionado aqui, ó, os corpos se unem em um único corpo, ok? Sem que haja separação. Então eu tenho que cuidar quando eu vou fazer essa introdução de uma extrusão em cima de outra extrusão. Vamos colocar as cotas aqui, que a gente já tem o nosso desenho praticamente definido. As linhas estão coincidentes com a linha de dentro. A cota de 100 eu tenho. Falta um raio de 10 interno, né? E um raio de 20 externo. Ok? Falta ainda aqui, ó, eu tenho que verificar o porquê que não está definido. Ó. Por que isso aqui não está definido? Ele não está definido porque isso aqui foi espelhado a partir dessa geometria, né? E ele não levou as relações junto com o espelhamento. Então eu tenho que dizer que elas são tangentes, novamente. Ou seja, atribui as mesmas relações que eu atribuí do outro lado. Ó, agora eu tenho todo o desenho praticamente definido.
Eu poderia pegar e recriar aqui desse lado da mesma forma, desenhando, né? Vou lá, posso puxar dois círculos, enfim, e fazer todo o processo de desenho novamente, né? Mas isso vai me consumir tempo e eu não tenho o porquê realizar novamente se eu posso utilizar aqui, ó, selecionar com uma janela, seguro o Ctrl apertado, seleciono uma linha de referência que vai ser a face central, né, a fase central, e vou em espelhar entidades. Como esse desenho estava totalmente definido, ele passa para o outro lado uma cópia, tá, espelhada com o desenho totalmente definido. Como eu estou já trabalhando dentro de um ressalto extrudado, tá, então ele vai receber o mesmo comando de ressalto. E aí eu tenho a aba pronta. Caso eu queira desfazer, eu posso apagar o ressalto, deixar só o esboço prontinho aí, ó. Desenho o esboço, não estou trabalhando dentro de edição de nada. Tá? Vou lá, recursos, ressalto. Cuido para que lado vai ser esse ressalto, obviamente, e sempre deixo mesclar resultado prontinho ali, está assinalado. E dou um OK. Bom, já tenho as duas abas prontas. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer aquele oblongo lá em cima, tá? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu não consigo clicar nessa face curvada, tá? Eu não consigo clicar em uma face curvada e desenhar em cima dessa face, ó. Vou tentar desenhar, ele não me deixa. Ok? Estou tentando clicar em esboço, ele não me deixa. Eu consigo desenhar em planos, em faces, né? Ou planos totalmente definidos, retos. Curvados eu não consigo. Então, eu posso desenhar nesse plano de baixo. Eu posso desenhar nesse plano que é chamado plano superior. Ou eu posso criar um plano lá em cima da peça e fazer uma extrusão até encontrar a peça. Então eu vou fazer das duas formas. A maneira mais simples, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu pego esse plano superior, que é o plano agora nosso debaixo da peça, ou seleciono uma das faces aqui, inicio um esboço. Tiro a minha peça aqui. Para mim rotacionar a peça eu seguro a tecla Shift e uso as teclas direcionais do teclado. O esboço está aberto aqui e agora eu vou desenhar a minha geometria, né? Eu aproveito e já utilizo linhas de referência para me centralizar o meu desenho. Está no centro da peça. É um raio de 10 e um raio de 5, separados a 30 milímetros. Então eu tenho uma separação de 30 milímetros. Ok. Eu vou espelhar isso aqui. Eu vou desenhar outros dois aqui. Vou dizer que eles são iguais. Vou traçar as linhas retas, né? Aqui eu acho que foi um dos primeiros exercícios que a gente fez. E a gente fazia esse exercício de tangenciar as linhas nos arcos. Seguro o Ctrl apertado, seleciono as duas entidades, torno tangente. Eu tenho que fazer lá em cima também, ó. Apesar de estar encostado, eles não estão com a relação. Agora a relação foi atribuída. Novamente, aqui, a outra linha, atribui a relação de tangência. Cresceu o diâmetro, por quê? Porque o diâmetro não está definido com cota, né? Não nos preocupamos agora com isso. Ó, eu tenho relação de tangência entre essas duas partes, né? Mas eu não tenho relação de tangência entre esses dois aqui. Então, seleciono esses dois caras aqui, torno eles tangente. Está pronto lá.
Eu poderia espelhar, mas se eu espelhar, eu vou ter que colocar, ó, vamos apagar aqui essas aqui, eu vou ter que atribuir as relações lá também. Ó, se eu pegar, ó, as relações estão atribuídas, tá? Eu vou pegar, vou espelhar. Essas relações de tangente, elas não vêm para cá, ó. Então eu tenho que pegar e recriar elas aqui também. Se eu não recriar, elas não vão ficar encostadas. Então essa é a parte que dá uma mão de obra mais só em relação à construção, que é fazer as referências, né, em todas as geometrias. Eu apago o que eu não quero, está sobrando em mim. Da mesma forma aqui. Poderia ter criado só essa metade aqui também, né, espelhado ela para o outro lado. Então, enfim, não sei se economizaria muita mão de obra. Agora basta botar aqui o raio de 10 externo, raio de 5 interno. Bom, repare uma coisa. Esse desenho ele tá sendo realizado lá embaixo da peça. Ó. Só que eu quero isso aqui lá em cima da peça. Então eu vou ter que gerar um ressalto extrudado, uma extrusão ó, com 50 milímetros de altura, que é o que pede a nossa cota ali. E depois eu vou ter que retirar isso aqui que eu não quero. Ó. Eu vou ter que retirar esse pedaço do corpo. Então eu crio esse ressalto. Eu tenho que fazer aquele furo lá, ó, lembrando essa superfície interna aqui ou a superfície aqui, ó, ela é a mesma de fora, então ela é circular, eu não consigo desenhar aqui. Eu posso selecionar minha superfície superior, abrir um esboço nela, fazer aquilo que eu ensinei vocês na aula passada, né? Ó, eu clico onde tem os contornos e converto a entidade. Ele converteu num esboço definido. E agora eu corto. Para mim cortar o miolo, né? Ficou ali. Legal, está cortado. Agora eu seleciono a face lateral ou o plano que corta a peça ao meio. Ó. Vou utilizar o plano que corta a peça ao meio, esboço. E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui ó, e vou gerar uma entidade. Tá? E vou fechar ela lá embaixo. Totalmente definida. Ela criou até uma estrutura aqui. Ó, certo? Agora eu pego aqui e corto. Tá? Eu corto tudo para um lado? Não, em plano médio. Aí eu corto o miolo dessa peça. Então a peça fica pronta, certo? Isso é um modo de fazer essa parte superior aqui. O outro modo de fazer, eu vou simplesmente ó, suprimir isso aqui. Oi. Realmente não tem linha tracejada na vista. Ela não é furada. Ela não tem vista lateral. Na vista lateral aqui, ó. Exatamente. Olha lá o que acontece. Certo? Ela não é furada. Mas ela é furada somente na parte superior aqui. Tá? Então, esse nosso corte aqui, ó. Vamos editar ele, ó. Ele vem de cima para baixo, né? Deixa eu mudar aqui a nossos corpos sólidos. Mas ele é furado até onde? Até essa superfície aqui, né? Entendeu que ele encosta nessa superfície, ele não transpassa. Então a direção aqui, ó, é até a superfície. Tá? E aí a gente tem aqui ó, a seleção da superfície. Até essa superfície ele vai cortar. Não intercepta o modelo.
Era para dar. Não, a parte superior aqui ela é cortada, ó, certo? Isso aqui é um oblongo, isso aqui é vazio. Mas esse vazio vem só até essa parte da superfície aqui, ok? Então, o que eu quero, eu estou tentando fazer aqui, mas não estou conseguindo. Deixa eu só descobrir o porquê que eu não estou conseguindo. Hum, 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 hum. Até a superfície. Ó, eu consigo cortar até a superfície de baixo aqui. O furo não é passante na peça. O furo ele não é passante na peça. Eu vou tentar fazer de uma outra maneira. Tá, vamos deixar esse esboço aqui quietinho. Deixa eu ver uma coisa. Extrusão, ressalto. Bom, eu conferi se ele está aceitando a superfície como um ponto de referência. Vai dar dessa forma. Então nós vamos criar isso aqui de outra forma, tá? Eu não vou utilizar esse esboço aqui, vou recriar ele depois. Esse corte, pessoal, ele vem de cima para baixo, mas ele intercepta essa superfície, mas ele não atravessa essa superfície. E o fundo do corte não é um fundo plano. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou utilizar ou o plano inferior, ou, desculpa, o plano superior aqui, ou a face, e vou criar um plano lá em cima, fora da peça. Certo? E a partir desse plano fora da peça, eu vou criar o meu sólido e vou fazer ele vir até a minha peça. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um plano de referência. Então eu vou pegar um plano, certo? Selecionei ele, vou lá em inserir, vou procurar aqui no inserir, ó, geometria de referência. Eu posso criar um eixo de referência, planos ou seções. Eu vou criar um plano. Tá? Peraí que o meu Solid travou agora. Aí. Deu. Bom, a partir do plano que eu selecionei, eu vou criar um plano, tá? Um plano irmão dele, digamos assim. Esse plano vai ficar 50 milímetros acima da peça, que é a minha cota lá da altura total daquele ressalto, tá? Do meu oblongo. E vou dar um OK. Então, a partir de agora, eu tenho plano frontal, plano superior, plano direito e um plano de referência. E esse plano está 50 milímetros acima dessa superfície. Agora, nesse plano aqui, eu vou desenhar aquilo que eu tinha desenhado antes. Então, eu vou pegar nesse plano. Vou tentar simplificar agora o meu desenho de uma outra maneira. Eu vou espelhar ele para baixo depois. Coincidente com a linha. Coincidente com a linha. Raio de 10, raio de 5. E aqui 30 milímetros. Agora eu pego tudo isso aqui. O que eu tenho que cuidar no espelhar agora? Ó? Se eu pegar tudo isso aqui, certo? E mandar espelhar, lembre-se que eu estou selecionando junto um centro de referência, né? Então ele vai querer espelhar utilizando isso aqui como referência.
Então eu tenho que tirar ele da seleção e colocar essa aqui como a seleção. Aí eu estou segurando o Ctrl apertado para fazer isso. E agora eu venho aqui e espelho. Tá ok, certo? Agora, a partir dessa construção, eu faço um ressalto. Tá? E esse ressalto, ele vai até, olha aqui, ó, ele não é cego, tá? Ele vai até a superfície. Ok? Bom, esse plano aqui que ficou aparecendo, ó, eu venho aqui, eu só clico em cima dele, ó, e venho no olho aqui, venho em ocultar. Ele some. Deixa eu abrir um corte aqui, ó, de seção, para vocês verem. Estão vendo o corte embaixo, como é que ele acontece? Ele acompanha, ó, a circunferência da peça, então ele não gera um corte com superfície reta aqui embaixo. Aí é o que mostra o nosso desenho lá, ó. Se a gente comparar com a nossa vista, tá? Ela é bem isso aqui, ó. Esse ponto ele é mais baixo que o centro da peça aqui, assim como esse ponto. É diferente de eu cortar para cima e para baixo, fazer uma superfície reta no corte, ok? Olha como ele é então. Essa face interna aqui, ó, a nossa vista lá, ela não mostra. Né? A nossa vista do desenho, ela está mais ou menos deslocada assim. Ó, então, ela não mostra que há uma circunferência, né, na base do corte lá. Ok? Então, essa é a maneira de a gente construir essa peça. Se vocês notaram, eu jogando um plano lá fora da peça, com uma geometria de referência e desenhando a partir dele, a construção foi mais simples que a construção anterior, onde eu vim de baixo para cima, atravessei a peça, furei a peça, não era necessário furar, né? Mas eu tive que fazer mais um recorte desta peça, que eu não precisaria ter feito. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa peça? Vamos partir para outra, então. Oi. Como é que eu crio o plano? Sim. Olha só, eu posso selecionar um plano que eu tenho já, tá? Vamos fazer aqui no lateral, ó. Peguei um plano, uma superfície lateral, né? Venho aqui inserir geometria de referência, porque o plano ele é uma geometria de referência. Plano. Então a partir daqui eu vou inserir um plano paralelo, né, a ele, perpendicular a ele vai ficar 90 graus, ó, esse plano, tá? Coincidente a ele, ok? A gente coloca aqui, enfim, determina o quanto a gente quer de distância. Ou eu posso pegar, ó, a partir de um plano, ou a partir de uma face ou a partir de um plano, né? Ou seja, tem que ser uma superfície. Tentando girar a peça aqui, peraí. Aí. Então, ou da face, ou de um plano, inserir geometria de referência plano. Ok? E aqui, ó, ele já abre automaticamente com a distância marcada, tá? Ou eu posso marcar a partir de um ângulo, ó. Eu defino o que eu vou utilizar. Tá? Se eu colocar um ângulo de 90 graus, ó, eu vou criar um plano perpendicular. Ok? E eu posso pegar esse plano, fazer ele aqui, vamos dizer, a 60 graus. Esse plano ele vai ficar levemente inclinado em relação à minha geometria. Para isso eu preciso de uma outra geometria de referência, eu teria que criar um eixo aqui para inclinar esse plano. Ainda é cedo para a gente ver isso. O offset da distância, o quanto eu quero para dentro ou para fora, inverter a distância ou fazer multiplicações de planos, né? Ou seja, eu vou criar superfícies em que eu posso desenhar várias
superfícies, né? E depois posso vir encontrando o sólido a partir de extrusões ou cortes, como eu queira. Então eu vou criar um plano só a partir daquela referência. Um plano de eu quero, por exemplo, fazer um detalhe na peça a partir de 20 milímetros do centro, né? Então nesse plano aqui, ó, eu poderia criar. Eu vou criar um esboço aleatório aqui para vocês darem uma olhada. Ó, vamos criar aqui um carocinho na peça, ó, tá? Deixa eu esconder esse plano. Ó, o plano está aqui, tá? Eu só escondi ele, eu vou exibir ele. Então, ó, a partir de 20 milímetros lá do centro da peça, eu criei uma geometria, tá? Quaisquer. Eu posso ainda, ó, fazê-la para o outro lado. Quando eu pegar aqui, ó, e mudar esse plano de lugar, ó, esse plano como ele existe, tá? Ali ele, ó. Se eu botar mais 10 milímetros, o que eu fiz a partir dele vai se mover também, ó. Tá? Por quê? Porque o ressalto foi desenhado, esse ressalto foi desenhado no plano 2. Então, se eu mudar o plano 2 de lugar, tá? Tudo que foi desenhado nele muda de lugar também. Tá? Como ele, ó, ele está fora da peça já, ó, não está unido, ele criou outro corpo sólido. Okay? Porque agora ele está fora da peça. Pode apagar aqui. É isso aí. Tá, pessoal? Vamos para a nossa próxima peça. A nossa próxima peça, aproveitando que a gente está trabalhando com fabricação assistida por computador, né? Próxima peça ainda vai orientar vocês a desenhar ela a partir de revolução. Se eu pegar essa peça, selecionar um plano aqui, eu posso desenhar essa peça, só que eu vou ter muito mais trabalho porque eu tenho ângulos nessa peça. Eu posso desenhar essa peça, por exemplo, ó, a partir do diâmetro externo, que ela é 70 milímetros. Poderia desenhar a partir dessa... Mas eu vou estar fazendo muitas etapas de desenho, muitas, com 15 milímetros de altura. Estou fazendo a basezinha lá, ó, nem furei a peça ainda. Tá? Depois eu tenho mais uma base de 10 milímetros de altura. Ó, eu tenho que redirecionar no centro. Esse próximo diâmetro ali, o de fora era 80 milímetros. Esse aqui é 70. Eu vou botar 70, depois eu altero o outro que eu errei. 70 milímetros por 10 de altura. Aí depois eu vou corrigir o outro lá. 10 de altura. Vamos corrigir aqui esse aqui, ó. Que tá o esboço dele. 80 milímetros. Tá. Bom, aí o que eu teria que fazer agora? Eu teria que sair com uma extrusão aqui, ó, em ângulo. Tá? Como é que eu faria essa extrusão em ângulo? Isso aqui só me complica a vida. Eu tenho que utilizar o contorno de fora, que é o mesmo. Fazer. Aí eu precisaria fazer o quê? Calcular. Isso aqui tem 80. Vou utilizar o homem aqui para calcular. 80 menos 15 menos 10 menos 15 menos 25. Isso aqui teria 15 milímetros de altura. Só que ele terminaria fechando um diâmetro aqui na ponta de 55 milímetros. Então eu teria que usar uma equação, uma relação trigonométrica aqui para me atribuir quantos graus vai ter de inclinação na parede lateral da minha peça. Tá? E eu não posso fazer isso por tentativa e erro. Eu teria que pegar e calcular qual é a angulação da parede da peça para quê? Para que eu saia de um diâmetro de 70 e chegue num diâmetro de 55.
Isso são 15 milímetros no diâmetro de diferença e 7 milímetros e meio aqui, ó, de diferença no cateto oposto. Tá? Eu poderia, de alguma forma, vou deixar 15 graus ali, tá? Mas eu poderia usar até o próprio Solid para me facilitar a vida. Eu vou abrir um esboço aleatório aqui, ó, fazendo essa relação trigonométrica. Tá bom? Tá? Eu tenho uma diferença de raio de 7,5 milímetros. Tá? Isso que é bom do SolidWorks. Ó. Tenho uma altura total de 15 milímetros. E eu quero saber o ângulo dessa parede aqui, né? 26,57. Ele me gera esse aviso. Por que ele me gera esse aviso? Porque eu tenho cotado pronto aqui, pronto aqui. Eu não necessitaria dessa cota, né? Então ele pede se eu quero deixar como essa cota, essa dimensão é acionada, ou seja, essa dimensão muda quando eu mudar as outras, ou ela for uma dimensão acionadora, ou seja, ela é a dimensão principal que controla as outras. Então, ok aqui, 26,57 graus. Era só para descobrir. Eu vou fechar esse esboço aqui, vou descartar ele. E vou botar aqui o ângulo de 26,57 graus. 26,57 graus. Eu vou conferir aqui, ó, que o meu diâmetro em cima tem 55. Fechou. Ah, mas aí eu vou ter que ainda fazer o chanfro lá embaixo. Eu vou fazer depois. Esse chanfro não está cotado. Vamos fazer chanfro de 1 aí. Ou vamos fazer de 1 ou de 2. Depois a gente vê, mas eles são padrões. Sai daqui esse diâmetro de 55. Vejam só, eu estou fazendo a coisa pelo lado mais difícil, né? 15 milímetros, sobe 15. Depois eu tenho aqui um diâmetro de 45 milímetros. E eu vou subir aqui em 25 milímetros. Bom, falta eu fazer o quê? Furar a peça. Furar a peça, vamos furar aqui atrás, ó, 35 milímetros por 5. Tem que fazer primeiro um, né? Primeiro furo de 35 de diâmetro. Furar aqui por 5 de profundidade. E depois um furo passante de 25 milímetros. Ó, tem que cuidar com os centros, né? Meu centro aqui está desencontrado. Agora 25 milímetros. E agora eu realizo o corte passante. Feito isso, olha aí a minha peça, né? O que falta eu fazer? Eu vou ter um chanfro aqui, vou ter um chanfro aqui e vou ter um chanfro lá. Eu tenho o comando de recurso aqui, ó, de filete ou de chanfro. Eu vou utilizar o chanfro. Vamos ver com 1 milímetro como é que ele fica. O meu desenho não está cotado, tá? 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Então, ok. Tá? Aí fica o chanfrinho de acabamento na peça ali, ó, tá? De 1 milímetro. Eu acho que é 2. Vamos ver com 2 como é que fica. Visualmente ficou mais parecido, tá certo? Então, tá aí, né, a nossa peça visualizada em corte, ok? Uh,
Só que ela foi feita de uma maneira um tanto quanto difícil, né? Olha só, eu precisei de 2, 3, 4, 5 ressaltos, 2 cortes e um comando de chanfro. Eu vou fazer de novo. Eu vou deixar aquela peça lá, ela tá lá, ó, ok? Tá prontinha. Pra gente comparar essa árvore de estruturas aqui, ó. Então eu vou fazer ela novamente. A partir daquilo que a gente utilizou a aula passada, né? Posso fazer deitado ou de pé? Vou fazer a peça de pé, ok? E eu vou desenhar agora, ó, o perfil da peça como se fosse o perfil do torneamento, né? Que a gente fosse executar somente o torneamento da peça. Depois eu atribuo os chanfros. O furo eu já faço. Olha só que legal. Já passo o rebaixo. Deixo prontinho. Eu tenho que dizer que essa face com o centro aqui é como se eu determinasse uma origem, né? A origem está na face traseira da peça. Já começo colocando as dimensões. Dimensão externa aqui é 80 milímetros. Essa dimensão aqui é 70 milímetros. Ah, aqui. O que eu fiz aqui, ó? Eu vou apagar ele aqui, tá? Essa linha, ó, ela estava fora de posicionamento em relação ao centro, tá? Então ela está móvel, ó. Eu quero deixar essa linha horizontalmente alinhada com a origem. Então eu clico na origem, clico na linha e digo que ela é Ctrl, né, selecionado, seleciono as duas e digo que elas são coincidentes. Então ele cria uma relação de coincidência entre essa linha e o centro e o ponto entre a origem, né? Não necessariamente o centro, mas entre a origem da peça. Aí isso faz com que eu não consiga mais movimentar essa linha para cima e para baixo. Sim, mas você clicou. Aí o ponto vai ir lá. Se eu dizer que esse ponto é coincidente com aquele, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então é só a linha. Não, tem que cuidar para não chamar os pontos coincidentes, né? Continuando aqui, esse diâmetro. Opa, eu tinha selecionado o ponto lá embaixo. 45, 55. É bem mais fácil dessa maneira, né? Eu já faço o interno aqui de 25. Ou seja, numa construção de esboço, eu já consigo definir praticamente toda a estrutura da peça, né, e todo o seu detalhamento. Inclusive eu vou já aplicar os chanfros no esboço. O que faltou aqui que ela não está definida? Ah, esse comprimento total aqui está errado. Eu peguei a outra linha lá. Esse comprimento total é daqui até lá embaixo. Tá? Quando eu definir isso aqui, ó, esse valor ele vai amarrar essa dimensão aqui, não vai deixar mais eu mexer nela. Tem mais 15 aqui, né? Isso. Pronto, a parte externa agora está definida. Falta eu definir ali a parte do furo de 35.
Tá, então aqui vai estimular vocês uma visão, uma vista em corte, né, pessoal? Uma interpretação de vista em corte. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer uma extrusão, né? Eu vou utilizar o recurso de ressalto base, porque eu tenho uma linha de referência central e eu tenho um esboço fora da linha de referência que eu posso fazer ele circular em volta desta linha. Então eu crio um ressalto base revolucionado. Obviamente, se eu botar um ângulo menor que 360 graus, a nossa geometria lá vai ficar aberta, certo? Olha o que está acontecendo lá. Então, 360 graus para ele fechar o círculo total. Bom, peça está pronta, faltam os chanfros. Eu não quero aplicar recurso aqui de chanfro. Eu posso ir lá no esboço ainda, ó, e vir aqui, esboçar chanfro. A gente utilizado 2, né? Então, ó, 2 por 45, 2 por 45, 2 por 45. Então, ó, é um chanfro. Quando é um chanfro de 2 por 45, ó, preste atenção. Ele é um chanfro de 2 por 2. Não significa que a hipotenusa tem 2 milímetros. Ok? Isso vem a pergunta do colega lá do início da aula. Né? Se eu alterar essa coordenada de 2 aqui, botar 3 e manter uma de 2, essa linha ela cria, olha só, ela modifica a inclinação da linha somente alterando uma das coordenadas. Tá? Então é isso que vai definir o ângulo do meu chanfro, ou as linhas inclinadas das minhas peças de revolução, para caso de torneamento, são as coordenadas e não são as cotas de ângulo que a gente teria no desenho. A gente precisa sempre trabalhar com coordenadas. Vou apagar aqui. Então, ó, coloquei os chanfros, tá todos iguais. Como eu já estava editando um esboço dentro de uma revolução que já estava feita, né? Já havia recebido esse comando de revolução. Eu dou só uma organizadinha visual aqui nas minhas cotas. Dou um OK lá. E a peça fica totalmente prontinha, totalmente definida.